Seria trágico se não fosse cômico. Esta semana foi demais. O desfile dos tanques na Praça dos Três Poderes, uma lembrança inesquecível de momentos tristes da história brasileira. Senti um arrepio na espinha. Entretanto, aquele tanque queimando óleo 30 tirou a rigidez da cena. Todo mundo deu risada daquele tanque soltando aquela fumaça escura, em que pessoas perderam tempo para justificar aquela fumaça. Mas a que parece que mais me atendeu foi a de que aquele tanque devia estar com a gasolina, ou diesel, né? Diesel muito velho. Ou seja, muito tempo a gasolina parada no tanque, porque não se usa, né? Então, quando se exigiu do motor uma potência maior, aquela queima de óleo, né? Ainda bem que foi um exercício, porque se fosse uma guerra, aquele tanque não ia conseguir chegar no destino. Um tanque de 1970, velho, me pareceu uma lembrança de fotos da época da Segunda Guerra Mundial. Isso traz assim uma insegurança para a gente. A gente sabe que o país, sobre o aspecto de segurança de arma, é muito fraco. Está fazendo avião agora, avião a jato, para defender esse território imenso. O outro trágico cômico dessa semana é a CPI, que está parecendo uma CPI dos 7 anões. Como nós já tivemos uma CPI dos 7 anões por questões do orçamento lá alguns anos atrás. Mas essa CPI está virando 7 indivíduos que estão a fim de guerrear com o presidente Bolsonaro. Ou seja, fizeram um relatório antes do início da própria CPI e agora estão tentando justificar o próprio relatório que já está pronto, indiciando o presidente. Só que não conseguem achar uma prova cabal. É lógico que existe corrupção, existe ameaça de corrupção, não se concretizou porque se tornou público, mas todo mundo sabe que em repartições públicas, quando tem assim grandes concorrências, é assim mesmo, né? Os interessados aparecem. Bom, a verdade é que não existe nenhum caso comprovado, né? Apenas insinuações. A CPI é um instrumento de correção. Não é? Dizer agora que o presidente vai ser indiciado por charlatanismo e curandeirismo é chegar ao deboche máximo. Ora, a CPI, a função da CPI é exatamente analisar o que foi feito e o que deveria ter sido feito, em se tratando de uma pandemia que ninguém conhecia. Falar que a cloroquina era o remédio, a solução, porque ninguém sabia como combater, ninguém tinha ideia de como ia resolver essa questão. Toda a sociedade, a própria ciência, lutando para tentar descobrir correntes, pensamentos que é próprio do conhecimento científico, alguns favoráveis, outros contra. Então, tudo isso já passou, está comprovado que cloroquina, ivermectina não resolve o problema. É uma pandemia muito mais complexa, que exige muito mais estudo, experiência, que nós estamos adquirindo. Então, a CPI, a função da CPI é verificar quais foram as falhas que não foram previstas. Ou seja, o que nós precisamos fazer para melhorar no caso de uma segunda onda que está prestes a acontecer. Já estão os cientistas dizendo que vem aí uma outra muito maior, muito mais forte. Então, essa CPI poderia ser chamada a CPI dos 7 anões, porque, na verdade, a estatura política, moral desses homens que estão lá na CPI, comandando a CPI, não passam de um anão, de uma estatura de um anão.
O outro aspecto que chamou atenção essa semana, do ministro da Educação dizendo que investir em faculdade no Brasil não é muito interessante, faculdade é só para poucos. O Brasil devia ser que nem a Alemanha, só de técnicos, né? Que no Brasil falta mecânico, falta eletricista, e que tem advogado, engenheiro, no Uber, motorista de caminhão. Gente, o que é isto? Um professor de universidade, de uma das universidades mais famosas, da elite paulistana, falar uma bobagem dessa? Será que ele nunca leu na vida dele, nunca percebeu a evolução do mundo através da cultura, das universidades, do pensamento? Meu Deus! E outra coisa, ele cita a Alemanha, que não é assim. Na Alemanha quem é técnico é porque não tem competência e habilidade para ser doutor, para seguir a carreira universitária. Então vai para as profissões profissionalizantes, cursos profissionalizantes, e são excelentes profissionais, profissionais do nível de um engenheiro aqui do Brasil. Aqui no Brasil, os formandos em universidade têm que treinar para entrar nas empresas. As grandes empresas fazem um treinamento nos novos contratados, porque eles saem da faculdade sem nenhuma experiência. Pergunte se algum engenheiro civil consegue construir um muro. Ele não consegue construir. Quem faz é o mestre de obras. Que no Brasil há uma distância muito grande entre um engenheiro, em termos de salário, e um mestre de obras. Nos Estados Unidos, os salários são muito próximos, porque é ele que pega na massa, né? É ele que faz, é ele que realiza, com a supervisão técnica de um engenheiro. Aqui no Brasil, qual engenheiro que vai na obra verificar se a obra está sendo feita? É um empreiteiro que foi um bom pedreiro que se transformou num empreendedor, sem nenhuma formação, apenas pelo conhecimento, olhando os outros fazer, que se transformaram em empreendedores. Então, é incrível. Então, a faculdade, as universidades brasileiras é que estão com problemas. Então, ouvir isso de um ministro da Educação, de que o Brasil não precisa de universidade e que universidades devem ser dirigidas só para poucas pessoas, é simplesmente trágico, se não fosse cômico.